Senhor é bom e o diabo é que não presta. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos. Salmo 119, número 119. Quero agradecer já ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, ministrando a palavra doce dEle. Agradecer pastor James. Ei, pastor James, é uma bênção em nossas vidas, não é? A liderança dessa igreja é uma bênção em nossas vidas. Oremos pelos nossos pastores, pelos nossos líderes. Quero agradecer à igreja também, que me recebe com muita alegria sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pastor James pediu para avisar, irmãos, que ele não está aqui, ele está pagando uma visita. Teve o pastor Tiago, esposo da pastora Guia, esteve aqui conosco no encontro, um dos encontros. Então, o pastor James estava devendo essa visita lá, e eles estão tendo um congresso na igreja dele, então o pastor está abençoando a vida deles lá. Amém? Salmo 119, versículo 105, do número 105, diz assim: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amém? Vocês creem nisso? Eu creio. Imagine se agora eu pedisse para apagar todas as luzes dessa igreja. Ninguém sai do lugar, todas as luzes apagadas, e eu peço para vocês descerem a escada até lá embaixo. Como seria? Como seria? Os irmãos podem se assentar, amém? O pastor já me abençoou a igreja. A palavra do Senhor é uma semente e ela está... Obrigada, irmã, Deus abençoe. Gente, essa mulher é uma bênção na minha vida. Ela é resposta de oração. Quando eu penso, ela já vem pronta. Irmã, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Eu fiquei meditando na palavra do Senhor, o pastor me ligou, e eu confesso que eu atendi assim ele numa boa, porque jamais eu ia imaginar esse pedido de hoje, né? Então, eu atendi. Oi, pastor, graça e paz, tudo bem? Tudo. Então, irmã, eu orei, e o Senhor me mostrou você para trazer a palavra hoje, no domingo. Tudo bem? Olha, não estava em mim. Eu disse, tudo bem. Tudo bem, pastor, bora. De lá para cá, eu cantei a semana inteira. Aquieta a minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Bem assim. Não é brincadeira não, irmãos, mas o Senhor é bom, amém? E eu não vou falar de mim, eu vou falar dele. E eu, graças a Deus, pela misericórdia dele, eu o conheço tão bem. Porque ele é meu amigo. Ele é o nosso amigo. Jesus é o nosso amigo. E a palavra do Senhor diz que ele é lâmpada para os meus pés. Então, pode apagar a luz. Eu vou precisar de uma luz aqui, certo? Essa luz é Jesus. E como o pastor ali, o irmão, disse, ele já se faz presente aqui. Amém? Os meus caminhos não são escuros, porque ele é luz para o meu caminho. E eu quero entrar num texto com vocês, está lá no livro de Isaías, capítulo 9. Vamos para lá? Correr um pouquinho na Bíblia? Isaías, capítulo 9. Nós cantamos ele hoje. Meu coração se alegrou, sabe? Isaías, capítulo 9, todos acharam? Misericórdia. Ninguém na misericórdia? Então, vamos lá. Capítulo 9, versículo 1, diz assim: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali,
mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Amém? Profecia de Isaías. Para aqueles dias, para depois. Porque aqui em Isaías, ele nos leva lá para o livro de Mateus. Vamos para lá? Mateus 4. Obrigada, Jesus. O subtítulo aqui diz assim, olha, Jesus começa a pregar. Mateus 4, versículo 12. Quando Jesus ouviu que João, que seria João Batista, tinha sido preso, voltou para Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. Para quê? Para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande... Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma... Amém. Glória a Deus. Isaías fala aqui de dois grupos. Um grupo judeu, né? O povo judeu que servia, que obedecia às leis de Moisés, ok? Mas nós não vamos nos atentar a isso por enquanto. Eu quero chamar a sua atenção para o outro povo. O povo que andava onde? Nas trevas. Quem era esse povo? O povo gentil. E por que gentil? Porque eles não eram judeus. Aí eu virei para o irmão Celso esses dias só para me tirar umas dúvidas, né? Eu falei, vida, eu sou gentil, né? Não é gentil de gentileza. É gentil porque eu não sou judeu. Então, o povo que não era judeu era tratado como... era tratado como gentil. E os gentios, eles eram considerados aquele povo... Eu coloquei aqui 3 coisas só, porque é muito extenso. E, assim, como a gente já tem um horário, eu coloquei aqui 3 questões. O povo judeu, gentios, eles eram considerados pagão, idólatra e infiel. Por que pagão? Eles não eram batizados. Eu lembrei até da minha avó, porque a minha avó era uma crença, né? Ela falava assim, tem que batizar, porque senão você fica pagão. E eu não entendia o que ela queria dizer. E hoje, lendo isso aqui, eu entendi que pagão é uma pessoa que não foi batizada. Eles dizem que não foram batizados, então ela se torna pagão. Aí eu penso, eles eram pagão, não eram batizados, e tinham um outro probleminha. Eles criam em vários deuses. Quando eu falo que eles criam em vários deuses, eu consigo entender por que eles não eram batizados. Por que eles eram pagãos. Vocês conseguem entender? É uma lógica, né? E eu fiquei pensando nisso. Como é que eles podem ser batizados se eles não tiveram um encontro com a luz? Que é Jesus, porque quando você entende o que Jesus é na sua vida, é mais que normal que você levante a sua mão e queira ser batizado. Por quê? Porque o batismo eu estou declarando para a igreja e para a sociedade
que agora vivo não mais eu, mas vive Cristo em mim. Amém? A segunda, eles eram idólatras. Por que eles eram idólatras? Porque eles cultuavam e adoravam a ídolos. Tudo isso eram os gentios. Só que quando eu falo de idolatria, eu não estou dizendo só de uma imagem de barro. A Bíblia diz, do Velho Testamento, que existiam bosques, que eles esculpia. Obrigada, marido. 50%. Perdão. Meu 50% me ajuda sempre. Esculpia, então, nas árvores, as imagens da qual eles se dobravam. Eles dobravam o joelho e adoravam aquelas imagens. Isso é uma idolatria. Trazendo para os dias de hoje, eu posso dizer também que não é só imagem de barro, não. E nem algo esculpido numa árvore, num tronco ou qualquer outra coisa assim. Mas é tudo aquilo que tira o lugar de Deus no meu e no seu coração. Passa a ser idolatria, você passa a ter ídolos, né? Tem gente que idolatra o seu carrinho. Tem gente que idolatra seu celular, sua roupa, seu sapato, né? Sua casa, e daí por diante. O que é que tira? Tudo aquilo que tira o lugar de Deus no seu e no meu coração é um ídolo. E a palavra de Deus diz que nós não devemos nos dobrar diante de outros ídolos. O primeiro mandamento do Senhor é amar o Senhor, o nosso Deus, de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. É todo. Não é um pouquinho do meu coração, um pouquinho do meu entendimento e um pouquinho da minha alma. Não. A Bíblia diz toda, 100%. O que tirar o lugar do Senhor vira idolatria. Amém? Terceiro, eles eram infiéis. O que significa infiéis? Traidores, desleais. Não havia honestidade, porque quem é desonesto, né, não tem um pingo de honestidade. Traidores, com toda certeza, traíam seus cônjuges, traía a amizade, traía amigos. Sabe, pessoas traidoras, ela não pensa duas vezes em puxar o seu tapete. Não pensa. Uma pessoa infiel, ela não pensa duas vezes se tiver que passar por cima de você para obter aquilo que lhe faz bem. Essa é uma pessoa infiel. Uma pessoa infiel, ela não pensa no próximo. E o segundo mandamento do Senhor é que nós devemos amar o nosso próximo. De que forma? De que forma, igreja, eu tenho que amar meu próximo? Como a mim mesmo. Eu, de verdade, não gosto de nada de ruim para mim. E aqui eu quero abrir um parênteses. O Senhor tem trabalhado muito isso em minha vida. Porque eu não me canso de olhar para aquelas mulheres, para aquele povo do trilho certo. E amar eles de uma forma incondicional. O Senhor tem me levado para lá para entender o que é o amor do Senhor pelo próximo. Ele está me ensinando a amar o meu próximo de uma maneira que eu desconhecia. Eu desconhecia. Mas o Senhor nos ensina. E nós devemos, é um mandamento do Senhor. Amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração,
de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, e amar o nosso próximo como a mim mesmo. Então, o que eu não quero de ruim para mim, eu não quero de ruim para ninguém. Amém? Dito isso, nós conseguimos entender um pouquinho por que eles eram chamados gentios. E eu quero aqui colocar para os irmãos que um dia eu fui chamada de gentil. Sabe por quê? Porque eu não conhecia essa luz. Eu conhecia essa luz de ouvir falar. Mas eu fazia como os gentios que a Bíblia nos diz aqui. Eu fazia como eles. Nas lutas, eu buscava quem? Falsos deuses. Para que vocês entendam, eu venho de uma família que acreditava em tudo, menos em Cristo. Eu frequentei centro de umbanda, centro não sei do que, eu fui espírita, eu fui isso, eu fui aquilo, e eu não fui nada. Eu vivia em escuridão. E nós tivemos uma visita maravilhosa sexta-feira no Trilho Certo. A irmã Celeste foi lá para nos visitar e eu fiquei muito feliz. Essa mulher, gente, falei para ela, eu vou falar de você. Ela, você vai falar o quê? Essa mulher é um exemplo para nós nessa igreja. Com todos os problemas que ela tem, ela é fiel. Ela é fiel a Deus, ela é fiel à igreja. E, enfim, ela estava lá. E eu terminei de fazer as atividades com as meninas. Falei, vou descer lá agora e vou bater um papo com a irmã. Sentei lá com ela. E aí eu falei para ela assim, irmã, como que você conheceu a IBC? Ai, que delícia, irmãos. Ela começou, porque era aqui, nesse salão, o culto, as coisas aconteciam. E ela falava com tanto amor, com tanta lembrança boa no coração dela. Aquilo encheu o meu coração e eu fiquei ouvindo ela. E aí ela começou a contar as coisas que ela fazia. E quando ela aceitou Jesus com o pastor Eli, louvado seja sua vida, pastor. Ela me contando isso. E ela disse uma palavra assim para mim. Eu vivia na escuridão até ouvir o pastor Eli pregar. Eu falei para ela, irmã, glória a Deus. E eu já ia começar a chorar. Falei, glória a Deus, irmã, porque o Senhor acabou de usar a sua vida na minha vida. Porque eu estava assim, prego isso, prego aquilo, né? E o Senhor usou a sua vida, irmã Celeste. Louvado seja Deus pela sua vida, viu? Para confirmar a palavra no meu coração. E aí, voltando para a minha escuridão, eu também vivi na escuridão. Anos da minha vida. Anos. Eu conheci o amor do Senhor com 33 anos de idade. A idade de Cristo, olha que maravilha. Um casamento destruído. O meu vida, nós brigávamos dia e noite e dia, sem parar. Mas brigava por quê? Por tudo. Por tudo. Por tudo e mais um pouco. Não havia paz na nossa casa. Ele dormia no sofá e eu na cama. E um dia nós tivemos, eu não sei quantos aqui já ouviram isso, mas o Senhor pediu para que eu falasse, amém? Um certo dia nós tivemos uma briga muito feia, acho que foi uma das piores. Nós não havia violência, era palavra mesmo, a gente se machucava com palavras.
E eram palavras para ferir mesmo. Ele me feria e eu também feria ele. Não ia deixar para lá, né? Gentil. Nesse dia nós tivemos uma briga muito feia. Ele saiu de madrugada para ir trabalhar, que ele entrava às 5 da manhã. E eu falei, hoje ele não volta para casa. Aí saí do meu quarto, fui para a sala, liguei a televisão para ver nada. A pessoa quando está vazia, né? Oh, Deus, mas Deus tinha um propósito, irmãos. Deus tinha um propósito. E eu comecei a ouvir um louvor, cantado pela Cristina Mel. Eu nem vou falar aqui de quando é. Alguns entenderão. E eu comecei a ouvir aquele louvor que dizia assim: muda o meu coração. Tira o coração de pedra e me dá um coração de carne. Aquilo veio de encontro ao meu coração. Eu saí dali, fui para o meu quarto, dobrei o meu joelho. E eu lembro que eu só chorava. Chorava. E eu vi eu levantei a minha mão e disse assim, ainda bem que Deus é de misericórdia, irmãos, que eu disse assim para ele: se o Senhor é esse Deus que todo mundo fala, que muda e que transforma, então eu entrego a minha vida na sua mão. Eu acho que de lá do céu ele disse assim: era tudo que eu precisava ouvir, minha filha. Era tudo que você precisava dizer, minha filha. Era só isso. Não tem mistério. Era isso. E eu lembro que eu chorei. Mas eu também me lembro que ali no chão ainda, eu olhei para cima e a minha casa era uma casa muito humilde. As telhas eram de brasilite. E eu olhei para aquele telhado baixinho, era como se aquelas telhas não existissem mais. E um facho de luz muito grande entrou no meu quarto. E eu senti um abraço tão gostoso, igreja. Um abraço tão gostoso que só de eu falar aqui para vocês, eu posso sentir ele. Eu levantei dali, meus problemas tinham acabado. O Celso já tinha chegado do trabalho. Eu tinha certeza se ele ia voltar? Não. Tudo tinha mudado como um passe de mágica? Não. Mas eu estava diferente. A luz de Cristo entrou em minha vida e eu estava diferente, igreja. Se você quer se sentir diferente, por favor, chame esse Deus. Clame a esse Deus. Busque a esse Deus. Pague o preço que for por este Deus. Porque no final, você vai cantar para Ele: já valeu a pena. E então, 2:30 da tarde, chega o vida do serviço. Com aquela cara, eu ainda gentil, mas ainda estava já estava mais, né? E aí ele chegou, ficou lá, não conversou comigo, eu também não. Quando foi ao meio-dia, isso foi 5 da manhã que aconteceu tudo isso. Ao meio-dia, eu lembro que eu falei para Deus que o Senhor me mostre um lugar onde eu possa ir numa igreja. Mas eu falei para Ele assim, eu quero uma igreja com pouca gente. Sabe por quê? Porque jamais eu me viria na situação que eu estou aqui hoje.
Eu não era gente para comer um lanche perto de ninguém, porque a vergonha em mim, a timidez era coisa horrenda. O Celso falava, você não vai comer? Desmaiando de fome. Porque a vergonha não deixava. Hoje é o contrário, né, vida? Já deu, né? Olha o que Deus faz. E aí, eu falei para Deus, eu quero uma igreja pequena, com pouca gente, pensando na minha timidez. O Senhor, ao meio-dia, mandou um pastor na porta da minha casa, batendo palma. Eu estava almoçando. Eu falei, não é possível que eu vou ter que largar meu prato uma hora dessa. Larguei meu prato, subi lá. O pastor me entregou um papel e disse assim, olha, nós somos da igreja ali. Olha o nome da igreja, gente. Igreja Bíblica Boas Novas. Entregou para mim e falou assim, nós estamos ali, somos da Igreja Bíblica Boas Novas, e nós estamos com uma campanha de cura e libertação, e eu quero convidar a senhora. Eu falei, eu vou. Ele até... Falei, não, eu vou. Aí, ele acreditou tanto em mim que ele falou assim para mim, então eu vou te esperar no portão da igreja. Eu falei, pode esperar, porque eu vou. Aí eu saí igual a mulher do cântaro. Acabei de comer, corri lá na minha tia, falei, tia, eu vou na igreja hoje, vamos comigo? Já fui chamando, vem. Porque eu não queria ir sozinha também, né? Mas levei 2 comigo. Cheguei na igreja, assisti o culto, foi uma bênção. Me deram uns papeizinhos escrito assim, se eu queria oração, culto no lar, e assim, visita na casa, um monte de coisa. Eu catei o papelzinho, só fiz assim, ó. Tic, 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 tic. A minha prima olhou para mim e falou, você está louca? Você nem conhece a igreja. Eu falei, mas é aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou ficar. Creiam vocês, a igreja era o pastor, a esposa dele, um irmão que cantava no louvor e um que era obreiro. Nós fomos os primeiros membros da igreja. O primeiro casamento que teve na igreja foi o nosso. O primeiro batismo. A primeira criança apresentada na igreja. Mateus. Gente, Jesus é maravilhoso. E aí, isso foi em 2001. O Senhor fez as coisas muito rápidas na minha vida. Ele usava muita gente para falar para mim, Deus tem pressa de você. E eu falava, agora não. Deus tem pressa, agora não. Até um dia que não teve jeito. E, para concluir, aceitei essa luz em minha vida. Fui sozinha para a igreja. Mas depois o Senhor levou meu ouvido, as minhas filhas, nos deu Mateus, restaurou o nosso casamento, restaurou as nossas vidas, tirou os deuses que eu carregava, os achismos, e fez tudo novo. Hoje eu posso dizer para você, igreja, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Contando tudo isso para vocês e voltando lá para Mateus 4, nós estávamos aqui falando dos gentios, ok? Vocês estão comigo? Vocês conseguem imaginar como eram esses gentios? Eu não falei 1/3 aqui do que eu era. Falei nada. Mas eu fumava. Eu não fumava. Eu comia cigarro. Eu conto isso e eu não conto para engrandecer. Não. Eu fumei 25 anos da minha vida.
Eu conto isso porque eu glorifico o nome do Senhor, porque foi Ele que me libertou quando Ele entrou com aquela luz no meu quarto. E levantou o meu marido para me ajudar em situações da qual espiritualmente eu não passaria sozinha. Irmãos, eu não posso deixar de falar deste amor. Eu não posso deixar de falar, porque Ele fez em minha vida. Uma vez eu olhei para o meu irmão, que já conhecia o Evangelho, e eu falei, Jesus, o Senhor mudou a vida do meu irmão, mas não muda a minha. Meu irmão pagou o preço, eu não quis pagar. Eu me convenci de Jesus. Sabe aquele crente legal? Legal estar na casa de Deus, é legal ir na igreja, é legal ter amizade na igreja. Mas o legal mesmo, não quero saber. Como é que Ele vai fazer na minha vida se eu não dou abertura para isso? Quando eu dei abertura, Ele veio e fez. E faz. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje. Parou aqui? E Ele é eternamente o mesmo. Contando tudo isso para vocês, o que Deus fez na minha vida, quando essa luz, eu encontrei essa luz, eu conheci essa luz, nós podemos imaginar o que não aconteceu lá em Mateus 4, quando aqueles gentios, quando o próprio Jesus pregou para aquele povo. A palavra de Deus diz que Jesus, ele saiu do momento que ele foi tentado, ele foi alimentado, ficou sabendo que João Batista estava preso, saiu de lá, foi para Galiléia e pregou para a Galiléia dos gentios. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que a luz entrou naquela escuridão. Jesus se fez presente naquele lugar. Jesus se fez presente na minha vida. Jesus se faz presente na sua vida. Eu consigo imaginar, assim como Ele mudou nossas vidas, o que não aconteceu na vida daqueles gentios. Porque aonde Jesus é inserido, nada fica como estava. Se continua do mesmo jeito, acende uma alerta aí. Alguma coisa está de errado. Porque aonde Ele entra, Ele traz luz. Luz para curar. Amém? O Senhor foi maravilhoso na minha vida. Ele foi maravilhoso na vida daqueles que estavam com os gentios naquele lugar. E aí eu fui vasculhar. Jesus pregou para eles. E Jesus pregou o arrependimento. Olha que palavra linda na vida de um crente. Arrependimento. Isso precisa fazer parte das nossas vidas e dos nossos corações, amém? Jesus pregou o arrependimento e tempos depois, Pedro foi o primeiro, depois de Jesus, a pregar aos gentios. A primeira igreja gentílica está em Antioquia. E depois de Jerusalém, ela é a mais importante na história do cristianismo no primeiro século. Está lá no livro de Atos, capítulo 11, 19 e 26. Não ficou a mesma coisa. Nasceu uma igreja. Houve conversão naquele lugar. Amém? E é isso que o nosso Deus faz, igreja. Eu não podia, sabe? De repente você veio aqui esperando uma outra coisa, mas a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Antes ela faz aquilo que lhe apraz, daquilo que ela foi designada. E eu creio que a palavra falou ao seu coração.
Porque Jesus é lindo, irmãos. Jesus é maravilhoso. Um dia eu falei assim para o pastor James, numa situação, eu falei para ele assim: ai, pastor, é difícil, né? Eu sei que é difícil, mas eu vou. Não é essa situação aqui não, viu, gente? É uma outra coisa. Mas eu vou. Aí ele falou assim: irmã, olha isso. Palavra de sabedoria do nosso pastor. E antes de Jesus era fácil? Eu falei para ele: não era nada fácil. Eu não resolvia nada, eu não fazia nada, eu não dava conta de nada. Mas com Jesus, tudo fica mais fácil. Amém? Se coloque de pé, igreja. Eu gostaria de chamar aqui o grupo de louvor para me ajudar. Vocês entenderam o que o Senhor disse essa noite? Que Ele é a luz. Ele é a luz para o seu caminho. Ele é a lâmpada para os seus pés. Ele é Jesus. Não existe outro Deus. Os judeus têm a promessa do Senhor, a prosperidade, e assim vai. Mas o Senhor, igreja, não dispensa ninguém de mão vazia. Viu? Jesus veio para os gentios, veio para mim e para você, veio para este bairro, veio para essa cidade, veio para esse estado, veio para a nossa nação, veio para as outras nações. O Senhor é Deus do mundo, Ele veio para o mundo, e Ele veio pregando arrependimento. Ele veio pregando a luz, eu sou a luz, e Ele é a luz. Feche os seus olhos. Às vezes nós passamos por tantas coisas, por tantas dificuldades, e deixamos de entender, de ver o agir de Deus em nossas vidas. E aí, os nossos dias começam a se tornar escuros. Sabe por quê? Porque não vemos resposta, não vemos soluções, porque buscamos em nós mesmos. Que nessa noite a luz do mundo invada nossas vidas. Que a luz do mundo invada, em nome de Jesus, a igreja do trilho certo, aonde vai pregar o arrependimento, aonde vai pregar esse Jesus lindo, maravilhoso, que transforma, que liberta, que cura. Em nome de Jesus. Isaías profetizou. Isaías lançou uma profecia para o livro que veio se cumprir em Mateus. Hoje se cumpre na minha e na sua vida. E eu quero profetizar sobre esta igreja a luz do Senhor sobre a sua mente, sobre o teu corpo, sobre o teu espírito, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho. A luz do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Qual é a escuridão? Qual é a escuridão que hoje o diabo tem colocado na sua frente, nos seus olhos? Eu quero te dizer que Jesus dissipa, Ele dissipa todas as trevas, Ele dissipa aqueles que estão no vale da sombra da morte. Ele chama para a luz, porque Ele é a luz. Chama a tua dificuldade agora para a luz. Chama os teus traumas agora para a luz que é Jesus. Chama a sua ansiedade, depressão. Chama ela à luz.
Chama ela à luz, que essa luz é Jesus. Chama essa luz para aquele cantinho do teu coração que você não sabe o que fazer. Chama e deixa essa luz entrar. Deixa fazer maravilhas na sua vida. Ele não veio só para um, ele veio para o mundo. Deus, muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela tua graça, pela tua salvação, pelo teu perdão, meu Senhor. Obrigado pelo preço pago naquela cruz por nossas vidas, Pai. Jamais podemos imaginar, Senhor, poderíamos imaginar o valor, Pai. Mas o Senhor pagou um alto preço por nossas vidas. Obrigado porque um dia essa luz que é o Senhor entrou em nossas vidas, Pai. E nos ajude, em nome de Jesus, Senhor Deus, a cada irmão aqui, a trazer à luz as suas dificuldades e entender que há um Deus maior que todas as coisas neste mundo. Obrigado, Jesus, pelo teor da tua palavra. Ela é pura e eficaz, Pai. Obrigado, Senhor, por esta igreja que prega verdadeiramente o teu amor e a tua salvação. Obrigado, Jesus, pela nossa liderança. Haja luz em nossa liderança, haja luz em nossa igreja, haja Cristo em nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor, amém?